Olá, tudo bom? Eu sou Rejane Selle, estou aqui de novo com você no Transborde. Mais um episódio para você mergulhar no mundo dos negócios, potencializar o seu conhecimento e transbordar os seus resultados. Lembrando que toda quarta-feira, 7h30, nós temos novos episódios no YouTube e no Spotify. Vai lá, canal Rejane Selle, já segue, já compartilha, já clica no sininho, que esse podcast é feito para você. Vamos para mais um daquele bate-papo incrível e hoje nós vamos falar sobre agenda. Eu tenho certeza que você tem uma agenda, mas a pergunta é: você usa? Você usa essa ferramenta importantíssima para te ajudar ou você tem aquela agenda decorativa? Ou fica só reclamando que não consegue se organizar ou não? E hoje nós temos conosco Michele Sintra. Ela é fundadora da Rose Bueno Móveis e do Universo Arena. Seja muito bem-vinda ao Transborde. Como é que você está? Obrigada pelo convite, obrigada por me receber aqui hoje. Estou meio confusa. Confusa? Sobre por que estou aqui falando sobre agenda. Me conta isso, adoro. Você sabe que eu gosto, Michele, daquelas pessoas que passaram por essa dificuldade ou até estão com essa dificuldade. Porque às vezes quando o pessoal vê o episódio assim, todo mundo muito perfeitinho, fala, gente, não dá, né? Isso aí foi montado, é irreal. Eu sou uma pessoa viciada em agenda. Adoro. Então, eu realmente me identifiquei quando recebi o tema. Até achei, não, alguém colou, gente, não é possível, como assim alguém vai ver, me chamou para falar de agenda. Eu, desde muito cedo, já tinha smartphone, eu trabalhava em telefonia, em telecom, e minha carreira começou lá como executiva, trabalhei 15 anos em grandes empresas e trabalhava em telefonia. E trabalhei com lançamento de smartphone. E eu trabalhava com agenda. Mas aí vem aquela mentalidade do empreendedor, ou às vezes até da pessoa errada, de querer arranjar desculpas, né? Porque se eu tiver uma agenda, eu vou ter que seguir. Que desculpa que eu vou poder dar? Então, eles pegam a agenda como esse estigma de, vai me engessar, vai tirar a minha liberdade. E não tem nada a ver com isso, né? Não, de maneira alguma. A agenda, ela precisa ser uma ferramenta de gestão da pessoa, né? Assim, como empreendedor, principalmente, a gente é gestor de alguma coisa. Você vai empreender, você deixou de ser o especialista em alguma coisa, você vai ser gestor de alguma coisa. Se você vai ser gestor de um negócio, você primeiro tem que ser gestor de você. Né? Autoliderança, né? Exatamente. Então, para você fazer gestão de você, você começa com a gestão do seu tempo. E dentro da sua experiência aí, né? Porque como é que você gosta de dizer que você é uma empresária? Multipotencial. Multipotencial, adoro, adorei, né? Porque você tem aí vários negócios, você está criando aí um novo negócio para gestão, né? A Michele, ela tem uma agência de eventos e ela agora está criando uma nova vertente para ensinar empreendedores a terem gestão também em eventos. Que legal, né? Exatamente. Ou seja, ela está transbordando aí na vida das pessoas de eventos. Isso é lindo, adoro. E o que você acredita, Michele, que as pessoas têm tanta resistência à agenda? O que você acredita que fazem as pessoas resistir ao uso da agenda? Eu acho que vem muito da mentalidade do brasileiro. Cultura, né? De não saber dizer não. De querer sempre conseguir encaixar mais um compromisso, encaixar mais uma atividade, mais uma tarefa. Então, a gente... nessa mentalidade de eu dou conta, eu consigo, eu dou um jeito. O empreendedor polvo, né? Com vários braços. Às vezes até uma dificuldade de delegação. Com certeza, com certeza. Principalmente o empreendedor pequeno, que precisa fazer um pouquinho de tudo dentro do seu negócio, ele se acostuma a fazer tudo. E aí, na hora de crescer, começar a escalar seu negócio, começar a delegar, ter outras funções dentro da empresa, realmente tem mais dificuldade para se organizar, né? E se desprender de algumas coisas. Quando a Rose Bueno hoje está com 9 anos, é uma empresa de aluguel de mobiliário para eventos, então a gente trabalha com logística, eu trabalho com agenda na veia, agenda não só minha, mas a agenda da empresa, das entregas, do funcionário, da gestão, do atendimento. E aquela agenda 360, né? Com horário, com dia, com endereço, com logística, com transporte. Com tudo, exatamente. Lindo. Exatamente. Então, a gente começou, quando eu era pequenininho, eu tinha um quadro. Aí eu escrevia tudo no quadro, estava lindo. Quando a gente começou a fazer 25 eventos por semana,
com uma equipe de 4 caminhões na rua, e aí eu tinha 15 a 20 pessoas em montagem. Uau. Aí eu não consigo mais fazer uma gestão no papel ou no quadro, na parede. Então, a gente se automatizou, teve que usar ferramentas. Eu tenho ferramentas de logística, ferramentas de agenda, para conseguir organizar a agenda da empresa, a Que agenda dos bacana. negócios, né? Então, tá muito. E assim, só consegui fazer porque antes de tudo eu me organizei. Eu sou uma pessoa que tem a minha agenda organizada. Eu sei que vai ter gente que trabalha comigo, que já trabalhou comigo, que vai falar, piada, olha a agenda dela. A minha agenda, sim, tem sempre vários compromissos, às vezes um ao lado do outro, porque eu também sou brasileira e não nego a minha dificuldade de dizer não. E sim, eu sou uma pessoa que quer abraçar tudo e quer fazer tudo. Então, o que eu aprendi a fazer? Possibilidades de agenda. Eu tenho 2 ou 3 cenários na minha agenda. Então, Entendi. se eu conseguir adiantar esse compromisso, eu consigo encaixar esse. E aí eu consigo fazer sempre esse e se com os meus compromissos, né? É claro, a gente tem que ter os inegociáveis. E a gente tem que ter aquele período em que você está agendando com outras pessoas, e essas outras pessoas, e aí essa para mim é uma premissa muito importante, e eu acho que a gente não pode, a gente precisa parar de negligenciar o tempo do outro. A gente Eu acho que é tem um que princípio honrar. de respeito, de honra. Exato, Perfeita a honrar o palavra. tempo do outro. Porque para eu estar aqui no tempo que você marcou, eu fiz sacrifícios lá atrás. Eu fiz sacrifícios de não estar com a minha filha de manhã, um período que eu gosto de estar com ela na hora que ela acorda. Eu fiz sacrifícios. Então aí eu chego aqui, você não está no horário, para mim é uma falta de respeito profunda. Ressalvo, estamos no Estava horário. no horário, gente, só estou citando o exemplo. Eu cheguei 3 minutos atrasada e fiquei chateadíssima comigo. Não, 3 minutos a gente aceita. 3 minutos é perdoável. Eu me perdi no corredor, mas eu acho que se a gente tem essa premissa assim muito forte assim de honrar o tempo do outro, a gente se honra também, porque aí a gente Sim, se organiza, muito a bom. gente não perde tempo e a gente consegue fazer tudo que a gente se propõe a fazer, né? E acho que, claro, a gente sempre vai perder compromissos, a gente sempre vai ter imprevistos, então na minha agenda, pelo menos, eu sempre tenho tempo de escape. Eu sempre coloco meia hora entre uma reunião e Essa é uma outra. dica importantíssima para a agenda. Por exemplo, mas eu fui trabalhar com um empreendedor que ele montava a agenda dele, só que ele não colocava o tempo de deslocamento. Eu falei, não pode. Porque você vai se atrasar justamente no tempo de deslocamento. Então, hoje, todos esses artifícios de agenda mais tecnológicos, né? Nem tão tecnológico, o Google Agenda, por exemplo, ele tem lá como você colocar o mapa de onde você vai e ele te diz se vai estar trânsito, se não vai estar, o percurso normal ou não, né? Então, as pessoas precisam organizar isso. E E tem ferramenta, né? tem muitas ferramentas hoje, até demais, né? Uma delícia, adoro. E conta pra gente, como você acredita que a pessoa pode começar uma agenda de forma eficaz? Você contou aí que 9 anos atrás você foi evoluindo na sua agenda, até você chegar nessa questão de ter uma agenda, de ter cenários, de ter tudo organizado. Como é que seria uma forma eficaz de começar uma agenda para aqueles empreendedores que estão olhando pra gente falando tudo doida? E não tem jeito, a gente tem que começar como a gente começou na escola, no papel. Papel e caneta. Uma agenda Sabe física mesmo. eu nem digo uma agenda caderno, mas pode pegar um papel, coloca segunda, quarta, quinta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, coloca seus horários ali, você vai ter uma programação da semana. Num outro papel, você coloca segunda, de 8 da manhã às 20, ou de 7 às 20, dependendo do horário, seu horário útil, seu horário de descanso, né? Eu faço minha agenda de 6 às 23, mas eu coloco desde a hora que eu acordo, o meu tempo de olhar para o sol, abrir a janela, olhar para o sol, tomar meu café, até a hora que preciso de meia hora para esvaziar a cabeça e dormir. Então, isso tudo está na minha agenda, porque se eu atraso meia horinha no início, isso tudo vai encadear lá no atraso no final. Mas se você começar fazendo no papel, organiza no papel, aí depois você leva para sua ferramenta. Hoje todo mundo tem smartphone, não desgruda dele, né? Eu estou aqui numa entrevista com o Extensão meu da mão. aqui. Então, assim, leva para ele, e aí o Google Agenda hoje é uma ferramenta muito Prática, completa educativa, e intuitiva, né? isso, e todo mundo tem.
Então tem aquela coisa, vamos marcar aquela reunião, a pessoa já pega seu e-mail do Gmail, já marca, já chega na sua agenda, já está tudo certo, você já marcou. Então, acho que começar no papel, levar para a ferramenta um processo natural e que a gente aprende, né? Assim, vai entrando no nosso modus operandi, sabe? E aí, quando vai para a ferramenta, você começa também a linkar com as suas ferramentas profissionais, né? Eu tenho a agenda do trabalho e a agenda pessoal. Eu tenho a agenda da minha filha, eu tenho uma filha pequena, de 6 anos, Oh, e eu tenho a delícia. agenda do meu marido ainda aqui. Então, eu consigo E ver no Google Agenda você tudo. consegue colocar todas em contrapartida para avaliar todas, né? Isso Exatamente. é muito legal no Google Agenda. Porque aí No você... Google Agenda, no Notion, né? Tem o Trello, Isso, tem o Note, tem vários tem aplicativos hoje vários. gratuitos com agenda. Exatamente. Então, depende do que você usa no trabalho também, né? Tem muita gente que já Sim. usa Notion no trabalho, ou Trello, que aí fica mais fácil fazer esse link com a agenda do trabalho, né? Eu uso da Apple desde que eu tenho o celular da Apple. E aí o meu marido também usa, então para a gente ficou muito fácil de linkar. E Ótimo. aí você coloca Google, já tá, é universal, né? E, Michele, para você, quais são, assim, me lista 3 erros mais comuns que as pessoas cometem na hora de montar a sua agenda? Tá, o principal é não anotar em lugar nenhum, né? Vai Assim, estar na minha cabeça e eu vou me lembrar. exato. E a gente é muito craque de fazer isso. Hoje de manhã mesmo, eu que sou uma pessoa muito disciplinada com a agenda, estava lá, meu Deus, eu tenho certeza que eu marquei alguma coisa quinta-noite, estava prestes a marcar outro compromisso. Falei, não, eu não vou marcar por enquanto eu não lembrar que compromisso é esse, porque não estava na agenda. E eu lembrei, realmente eu tinha marcado uma reunião de consultoria. Então, eu não podia de jeito nenhum não estar na minha agenda. Eu acho que foi um Até porque a deslize gente vive aí, num né? mundo muito acelerado. A gente está falando de uma multi-empreendedora, né? E assim, 100 eventos por mês, no mínimo, é muita coisa, né? Para deixar na Coisa, cabeça. não dá, Não dá. impossível, impossível. E aí, então o primeiro é não anotar, não colocar, não usar nenhuma ferramenta, não ter esse mecanismo, essa disciplina de colocar no papel em algum momento, né? Nem que seja todo dia de manhã revisar sua agenda da semana, ou sua agenda do dia. Acho que isso é muito importante e a gente ainda peca. Eu que sou disciplinadíssima com a agenda, peco. Então, imagino quem ainda está com essa dificuldade. Acho que a gente precisa parar de ter medo do não, sabe? Acho que aí eu não vou nem para ferramenta, nem para técnica, é perfil mesmo. Não consigo encaixar na minha agenda essa semana. A pessoa não vai sofrer, porque você disse, não, no máximo ela acha, nossa, é difícil achar um tempo com ela, né? Às vezes ela até valoriza um pouco mais seu tempo. Mas é isso, a gente tem que parar de E ter tá medo tudo de dizer bem, porque se não. você não diz não pro outro, você tá dizendo não para você, né? Exato, para você, para sua família, para sua saúde, Sim. né? Então, acho que esse é o principal erro do brasileiro, assim, não saber dizer não. E eu até tive um mentor uma vez que falava, Michele, brasileiro, ele tem medo de não e ele fica sempre marcando o próximo cafezinho para adiar o não no negócio, o não na proposta, o não. Cara, poupa seu tempo. Não é não. Tempo é tempo é essencial, né? É isso, o tempo é vida, né? E a terceira, para a gente fechar, É, bom, acho que eu tô com algumas coisas na cabeça, são tantas, né, Michele? mas eu acho que a gente primeiro falou de usar uma ferramenta, anotar, ter a disciplina, o dizer não e o honrar o tempo mesmo, né? A gente precisa ter essa preocupação com o tempo nosso e Seriam do as outro. prioridades. Isso, Estabelecer exatamente. prioridades. Acho que Bacana. há pouco tempo começou -se a se falar muito do inegociável. O que que é o inegociável para você, né? Eu acho que é isso, é a gente saber priorizar o nosso tempo, saber o que que não pode mudar e o que que a gente pode mudar esse compromisso sim para entrar aqui um tempo de qualidade com a sua família, ou uma reunião estratégica, que não vai fechar negócio agora, mas é estratégica, entendeu? Então, acho que a gente precisa ter
noção do que é prioridade. Sem saber o que é prioridade para a gente não consegue organizar agenda nenhuma, nem nossa, nem de ninguém. Muito bom. E, Michele, pensa que tem vários empreendedores que estão começando, que estão pensando em ser empreendedor, que já estão na esteira aí, né? Já estão aí no crescimento. Qual o conselho final você deixaria para esses empreendedores do transbordo, para eles transbordarem mais? Eu sempre digo para os empresários que a gente tem que... quando a gente vira empresário, a gente deixou de ser eu presa. A gente é um coletivo, mesmo que a gente seja só a gente ainda, mas a gente está atendendo alguém, está prestando um serviço, a gente está servindo, né? Então, a gente tem que estar sempre preparado para dar mais do que receber. E eu dou esse conselho para todo mundo, em qualquer ambiente e qualquer temática. Eu falo muito sobre networking, sobre alavancagem de vendas e em todas as temáticas, eu acho que quando a gente vai preparado para dar mais do que receber, a gente acaba recebendo mais do que dá. Esse é o segredo, né? Transbordar é isso, dar mais do que receber, porque você recebe muito mais, né? Com certeza. Que delícia. Adorei. Muito obrigada por ter vindo. Mais uma para a gente colocar na lista para vários episódios, né? Foi maravilhoso. Muito obrigada, viu? Obrigada por ter me recebido. E não deixe de seguir a Michele, tá passando aqui todas as redes sociais dela, para você que precisa dessa alavancagem, que precisa dessa motivação, né? Converse com ela, porque nada melhor do que uma pessoa organizada e de agenda para a gente se basear, né, Michele? Obrigada. Então, sigam Michele, que ela vai ter muito para contribuir com vocês. Hoje estamos falando de agenda. A agenda é uma ferramenta da sua gestão do tempo. E você já sabe que, como empreendedor, você tem que ter gestão no tempo. O seu tempo são 24 horas. Não adianta querer 48 horas, 72, 100, porque a verdade é que quem não se organiza no pouco não vai se organizar no muito. Se você não consegue se organizar em 24 horas, se você tiver 100, você vai fazer a mesma bagunça. Então, vamos focar aqui em agenda e eu quero te passar alguns pontos importantes para você expandir o seu olhar. Primeiro ponto, ser ocupado não é ser produtivo. Se você está sempre muito ocupado, se você não consegue dar vazão para todos os seus papéis, se você está sempre naquele sufoco, naquela agonia, você não está sendo produtivo. Produtivo é fazer aquilo que precisa ser feito com a ferramenta que você tem, no horário que você tem. Não é fazer tudo, não é abraçar todas as tarefas, não é não delegar, porque quando você se torna ocupado, você se torna o quê? Uma pessoa que vai deixando traços de falta de excelência, de falta de entrega, não diz os não necessários, então você precisa ser produtivo. Para você ser produtivo, você tem que dividir o seu tempo em blocos. Então existe uma teoria muito legal que desenvolve o seguinte: as coisas importantes da sua vida, ela deve representar 70% do seu tempo. As coisas urgentes, 20% do seu tempo. E as coisas circunstanciais, 10% do seu tempo. O que significa isso? Eu não vou definir aqui o que deve ser importante para você. Cada um vai ter uma vivência, uma experiência, um olhar, uma lente de vida que vai definir a sua importância. Então, para mim, Rejane Célio, o que é importante? Cuidar da minha empresa é importante, dar atenção para os meus clientes é importante, mas estar com Deus, ter o meu momento com Deus, ter o meu momento com meu marido e ter o momento com as minhas filhas também é importante. E mais importante do que a minha empresa. Cuidar da minha saúde, cuidar de mim é importantíssimo, porque se eu não cuidar de mim, eu não vou conseguir cuidar de todos esses papéis e de todas essas tarefas que tem que estar na minha agenda. Então, o que é importante para mim ocupa 70% do meu dia. Então, lá na minha agenda, eu tenho o meu devocional, eu tenho o meu momento de academia, eu tenho o meu momento com meu marido, o momento com a minha filha. Isso é agenda. Porque se você não coloca na sua agenda, as coisas importantes da sua vida vai ficar o quê? Negligenciadas. Então, defina o seu importante e divida ele em 70% do seu tempo. Se você é um adulto com mais de 18 anos, você tem que dormir pelo menos 6 horas. Isso significa que te sobrou 18 horas. Dá para você organizar bem, hein? Então, você não tem só 8 horas ou 10 horas, você tem 18 horas para você trabalhar essa importância. 20% é urgente. O que é considerado urgente? Aquela tarefa que de fato é urgente. Eu acordei com uma dor de dente, um cliente acabou de me pedir um emergencial, acabaram de marcar uma reunião em cima da hora. Então, existe essa configuração de urgente, que é uma coisa que acabou de acontecer.
E existe aquele urgente que é o urgente errado. Eu tinha que ter entregado um relatório há uma semana atrás, eu fui postergando, eu fui procrastinando, eu fui deixando para depois, e hoje ele virou urgente porque eu tenho que entregar hoje e eu ainda não fiz. Então, esse é um urgente que você tem que evitar. Mas urgentes, os imprevistos da sua vida, coisas aleatórias que vão acontecer, 20% do seu tempo. E circunstancial são 10 minutos. O que são circunstanciais? Aquelas coisas que você pode ou não pode fazer, mas que não vai contribuir com seus resultados. Como, por exemplo, dar uma olhadinha no Instagram, parar um pouquinho no sofá e descansar, parar um pouquinho para fazer uma ligação que não era importante, também não era urgente. Então são aquelas coisas que às vezes vai te resetar. São aquelas coisas que às vezes vão te conectar. A gente chama isso de ócio criativo. Você não precisa estar 100% do seu tempo produtivo. Você pode ter os seus breaks, você pode parar para tomar um café, você pode parar para espreguiçar, para relaxar, para deitar, para descansar. O que você não pode é fazer isso mais do que o quê? 10% do seu tempo. Porque você precisa ser produtivo. Combinados? Outra ferramenta que eu quero trazer para você. Alarmes de excelência. É muito comum, quando a gente não tem agenda e a gente tem dificuldade de se organizar, a gente está fazendo coisas que nem a gente percebeu que não são produtivas, que são ocupacionais. Então, coloque alarmes de produtividade. Então, por exemplo, eu gosto, depois do almoço, antes de voltar para o meu ritmo de trabalho, parar ali 20 minutos, tomar um café com meu marido, conversar, bater papo. Só que eu comecei a perceber que esses 20 minutos começaram a virar 30 minutos, 40 minutos, porque é um momento gostoso. É um momento importante, mas não era produtivo. Porque ele estava fugindo mais do horário e eu voltava já acelerada para o meu próximo bloco de tarefas. Então eu coloquei um alarme produtivo para o quê? Aquele momento ser de 20 minutos. No final do dia, por exemplo, depois que eu fiz todas as minhas demandas, cuidei de mim, cuidei da minha empresa, cuidei da minha família, eu gosto de dar uma visitadinha ali no Instagram, ver como é que estão os números, ver como é que está a família, ver como é que estão os amigos, o que os seguidores estão falando, e eu comecei a perceber que ali também, de um clique para o outro, eu estava me estendendo demais. Então eu coloquei um outro alarme produtivo. Então eu não sei se você vai colocar de 2 em 2 horas, um de manhã, um à tarde, um à noite, mas para você começar a trazer presencial para você, o que você tem achado que é produtivo, mas que na verdade não é. Tempo de tela, tempo de reclamação, muito tempo fazendo o que não deveria, o que você tem postergado, procrastinado, que você não tem assumido a responsabilidade. Então aqui são algumas técnicas para te potencializar. E por último, o método Pomodoro, que é uma técnica que eu adoro. Eu trabalho com consultoria, com mentoria e com BPO financeiro. Então, o meu tempo de atenção, ele tem que ser extremamente focado ao longo de todo o meu dia. Eu tenho que ter muito foco, eu tenho que ter muita clareza, eu estou tomando muita decisão, eu estou mexendo com números. Então, eu estou sempre ativando o método Pomodoro. Então, se eu estou com um cliente em específico, 25 minutos, 30 minutos, no máximo 50 minutos, tá? Por que no máximo 50 minutos? Porque a partir de 50 minutos o seu cérebro precisa de um novo estímulo. Porque senão ele vicia, ele vai o quê? Cansar e vai baixar o sistema neural. Então, em cada 50 minutos, para, respira, relaxa, muda o estímulo. Mas vamos supor que você vai ficar ali 25 minutos, que é o método, que você pode estender também, tá? 25 minutos, focado, direcionado, fazendo o que eu tenho para fazer. Para 5 minutos, respira, descansa, e aí você volta mais 25 minutos. Por quê? Para você mudar o estímulo do seu cérebro. E isso faz com que você foque melhor, que você tenha mais disciplina e que você tenha resultados incríveis. Então, são técnicas de agenda para você entender a importância de você ter uma agenda, para você entender como construir uma agenda e como é importante a sua gestão no tempo. Então, coloque todas elas em prática. É possível que você esteja ouvindo esse podcast, vendo esse podcast e falando assim, a agenda não é para mim. Nós temos vários cases de sucesso na RC Consultoria. Quando a gente vai começar uma agenda, que a gente chama de agenda produtiva, é a nossa ferramenta, uma das minhas preferidas. Primeira coisa que a gente faz é listar, é separar a sua vida em blocos. Então você vai pegar aí de segunda a domingo e vai separar a sua vida em blocos. Qual é a importância dessa ferramenta? Você entender que na maioria das vezes você está ocupado, mas não produtivo. Nós já tivemos vários casos de empreendedores que não tinham tempo para a família, que não tinham tempo para cuidar de si, que não tinham como fazer nem a depilação. E quando organizou a agenda dela, ela olhou e falou, meu Deus, não é uma questão de
produtividade ou de agenda, é uma questão de desorganização. Por quê? Porque a agenda, ela vai trazer clareza e luz à sua organização, ela vai te tirar do caos. Então, vários casos, eu tenho uma cliente muito bonitinha lá do Rio de Janeiro, que ela fez a agenda produtiva há mais de 10 anos atrás, ela performou a ferramenta e hoje ela usa nos atendimentos de coaching dela, de tão importante que é você ter essa clareza. Por quê? Porque às vezes você está ocupado, você não tem tempo para nada, você não cuida de você, você não tem tempo para fazer o seu exercício, não tem tempo para desenvolver o seu espiritual, não tem tempo para cuidar da sua família, para fazer uma reunião, para liderar a sua equipe. Por quê? Porque você está um caos. Então, organize a sua vida em agenda, tenha blocos. Se você tem dificuldade em fazer a sua agenda, ou se você está contando desculpas, vem agora fazer uma devolutiva comigo, que eu quero te dar uma agenda produtiva de presente. Eu quero te mostrar como é fácil, como você se organiza e como a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Então, entre em contato com a RC, porque a RC são estratégias que transbordam. Bom, pessoal, por hoje é só. E eu já deixei um super presente aqui para você. Para você que assistiu esse episódio com a Michele Cintra, vai lá nas nossas mídias, Spotify, YouTube, LinkedIn, Instagram e comenta lá. Eu assisti o seu episódio, Agenda com a Michele Cintra, e eu quero uma devolutiva de agenda produtiva. Isso vai mudar a sua vida e os seus resultados. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esse episódio cumpra o propósito dele, que é o quê? Que é transbordar na sua vida, nos seus resultados, te dá liberdade e resultados muito potencializados. Lembre-se que nós estamos todas quartas-feiras no YouTube e no Spotify com um episódio novo e todas as nossas mídias estão aqui embaixo. Então não deixe de seguir, de compartilhar, de se inscrever, porque isso aqui é feito para você transbordar. Vamos juntos?